Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Aqui para um programa dificuldades bíblicas, onde podemos esclarecer algumas dúvidas. Quem tiver dúvidas até que quer enviar, eu já meti no YouTube e até meti na minha página do Facebook os meus e-mails. Quem quiser mandar uma pergunta ou querer saber alguma coisa, pois que mande. Também este programa é para ajudar a esclarecer algumas coisas. Com a ajuda do Senhor, vamos vendo o que podemos aqui esclarecer. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que pôr em mente. Nós, para começarmos, como é que é de explicar, um projeto, nós para começarmos alguma coisa, seja o que for, temos que ter um princípio, temos que ter um digamos assim, como é que é de explicar? Temos que ter um alvo, digamos assim, para que possamos atrair as pessoas. Se vimos que alguma coisa atrai as pessoas e que as pessoas vão atrás daquilo, nós sabemos que aí podemos começar um movimento, digamos assim. Ora bem, porquê que eu estou a falar nisto? Porque nós agora vamos agora ver o que acontece aqui numa pergunta que mandaram, não para mim, claro, mas sim para, na altura, em 1988, que foi quando este programa foi feito ou fizeram um livro e depois, depois publicaram, que fizeram este livro, como eu já disse. E então o que é que acontece? Acontece que havia aí umas controvérsias e umas perguntas, umas dúvidas, se havia purgatório, se Pedro viveu em Roma e etc. E daí que vamos então ver e esclarecer algumas dúvidas que não só de antes, mas que na atualidade existem. Vamos então ver o que podemos ver, aprender com os antigos também. Como costuma dizer, não, como aqui está, uma pergunta que mandaram. Viveu São Pedro em Roma? A pergunta que mandaram. Agora, há quem diga que o apóstolo São Pedro viveu em Roma, tornando-se o primeiro Papa. Pergunto, confirma-se ter ele vivido nessa cidade italiana? Foi uma pessoa um irmão de Lisboa. Irmã, não sei. Agora, vejamos aqui uma coisa. Amados, se os apóstolos de Jesus, que apóstolo quer dizer embaixador, pessoa extraordinária, que está ali, tem ali na minha enciclopédia, tudo isso é pessoas, embaixadores do Evangelho. Ou seja, se são embaixadores do Evangelho, como já fomos ver, ali os 10 mandamentos, Deus não quer nada com a idolatria. E está na Bíblia Católica. Por isso, nós podemos aqui ver como, pois, Pedro podia ter sido o primeiro Papa. Como, pois, Pedro podia ter feito tal digamos assim, religião. Porque Jesus não é religião. Nem os santos. Os santos, é como eu já disse ontem, e torno a dizer, os santos podemos ser até nós, se nós o quisermos. Lutero, que era Lutero, no filme, claro, não sei ao vivo, mas se calhar até foi disso muitas vezes, não, até Pedro. Não vamos mais longe, há uma passagem em Pedro, na Bíblia, no Novo Testamento, que está em Atos dos Apóstolos, quando o Cornélio, o centurião romano, se prostra perante Pedro. Pedro responde: levanta-te, sou um homem também. Sou um homem. Amados, vejamos isto. Agora, como eu estava a ler, se ele tinha morado aqui, em Itália, neste caso, e aí ter sido o primeiro Papa, ou seja, foi a partir daqui que começou, entre aspas, a reviravolta. Para mim, não, na altura da Idade Média, vou ser muito sincero, foi o renascimento, se o renascimento do Império Romano antes de
dos papas. Porquê? Porque pensem como eram e pensem como eles expandiam o império. E na altura da Idade Média, pensem e vejam um bocado. Vejam como é que eram naquela altura. O que é que os papas faziam. Os papas e concílios e isso tudo. Aliás, os concílios podem até ser vistos, da altura, como os fariseus, que tentavam prender os que diziam a verdade. Os fariseus em Jerusalém prenderam Jesus e estavam sempre à procura de oportunidade. Amados, agora vejamos uma coisa. Foi o mesmo com Simão Pedro. Entre aspas, os padres daquela altura, nesse caso os fariseus e saduceus, foram eles que mataram ou crucificaram a Simão Pedro. Não foram eles, mas foi com uma ajuda deles. E a partir daí, a minha teoria é esta. De onde veio os fariseus? Ou os fariseus, sim, foi quem deu origem ao Papa e etc. Para mim foi antes essa teoria. Não Pedro. Porque Pedro está aqui, eu tenho aqui uma na enciclopédia, Pedro, se Pedro não quisesse isso mesmo, não teria tido esta morte. Aqui está, primeiro Simão, sobrenome Pedro Cefas, terra natal, Betsaida, que fica em Cafarnaum. Escreveu, primeira e segunda de Pedro, morreu crucificado de cabeça para baixo. Tradição, morreu de cabeça para baixo. Um Papa não era assim morto, penso eu. O Papa daquela altura era morto, atenção, mas de morte natural. O Papa não ia ser morto destas maneiras, ou queimado, se era Papa. Se formos a ver pelo lado católico, certo? Mas não. Pedro era aquele que dizia a verdade, falava com a verdade, mas morreu na mesma como qualquer homem e virar de cabeça para baixo. Mas ele morreu por uma coisa, por amor à verdade. Não amor a ídolos, nem amor ao dinheiro, nem amor a nada. Simão Pedro, ou seja, Cefas, a pedra onde Jesus edificou a igreja, morreu por amor do Evangelho. Por amor da palavra de Deus. Não por ídolos, não por ficar bem visto, ou isto ou aquilo. Agora, vamos continuar. Como eu já tinha lido, a pergunta foi, viveu Simão Pedro em Roma? E depois meteram, há quem diga que o apóstolo Simão Pedro viveu em Roma, tornando-se o primeiro Papa. Pergunto, confirma-se ter ele vivido nessa cidade italiana? Agora, a resposta, a Igreja Católica, valendo-se de uma tradição insustentável, proclama que o apóstolo Pedro viveu na cidade de Roma desde o ano 42, quando teria fundado a igreja ali, até 67 AD, a altura do seu martírio. Reza a tradição ainda que Simão Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, visto sentir-se indigno de sê-lo da mesma forma que o Senhor Jesus. O fator é o tempo decorrido entre as datas supermencionadas encontram-se dentro, coberto largamente pelo livro neotestanário dos Atos dos Apóstolos, e este não apoia a teoria da estadia de Pedro na capital do Império Romano. Não apoia.
agora diz, quiçá no ano 50 depois de Cristo, foi resolvido no concílio de Jerusalém, ao qual Simão Pedro assistiu, que este exercia a sua autoridade espiritual entre os judeus, enquanto Paulo trabalharia com os gentios. Amados, queria que me acompanhassem em Gálatas 2, Gálatas, capítulo 2, do versículo 7 ao capítulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 7 e versículo 9. Até o versículo 9. Como eu tenho feito, começar pela. E vou ler também pela Bíblia Católica. Porquê a Bíblia Católica? Porque para já é parecida à nossa. Mas, mesmo tendo as pessoas tendo adulterado, mas também para alguns católicos que entram nos nossos grupos e que veem, que gostam das coisas evangélicas, para que percebam que o que aqui está e o que está aqui, nesta que é a nossa, tem perdurado sempre igual. E nunca mudou. Como Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Agora esta feita por eles, nunca se sabe. Mas para eles entenderem, como eu já li, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, como aqui está. Aqui também diz que onde é que está? Quando reza a tradição ainda que pediu para ser crucificado. A tradição, mas aqui nesta enciclopédia coisa. Agora vamos lá. Gálatas 2, peço desculpa, 7 a 9. Peço desculpa. Gálatas 2 e 9. 7, 9. E diz assim: antes, pelo contrário, tendo visto que a evangelização dos incircuncisos me tinha sido confiada, como a Pedro, e dos circuncisos, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia em favor dos gentios. Tendo reconhecido a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, estes deram-nos as mãos, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos circuncidados. Aqui está assim. Agora, vamos à nossa. Aos Gálatas 2, 7 a 9. E diz: antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram
considerados como as colunas. A graça que se me havia dado deram-nos das destras em comunhão e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Desculpa. Agora, amados, peço desculpa. Agora, vamos aqui ver. Está aqui a prova, tanto numa como noutra. Pedro foi, não diz nenhum lado que estava em Roma. Mas houve uma situação, isto agora é uma parte, não, é assim, eles foram mensageiros, simplesmente. Foram mensageiros como qualquer pessoa que vai levar a palavra de Deus a qualquer lado. É um mensageiro. Assim foi Pedro e os outros apóstolos. Agora, há outra coisa. Paulo passou por uma situação que até nos católicos tem essa palavra também, como nós temos na nossa Bíblia, que Paulo, quando soube que uns discutiam, uns eram Pedro, que creio que seja daí que tenha sido essa situação, uns eram Pedro, outros eram Paulo, ele ficou indignado, porque eles não eram nem de um nem do outro, mas sim de Deus. Por isso, amados, vejamos, somos de Deus, não somos de Pedro, não somos desta pedra, nem daquela pedra, mas sim daquele que nos criou. Uma pedra pode vos criar? Não, mas Deus pode. Bem, continuando, então diz, no ano de 57, Paulo mostra que o ministério de São Pedro se restringia à circuncisão. Isso é aos judeus. E em Gálatas 2:8 emprega-se a expressão apostolado de circuncisão, relacionada com Pedro, tanto na Palestina como a diáspora. Os judeus podiam ouvir de Simão Pedro a mensagem do Evangelho. Cerca do ano 50, o apóstolo Pedro escreveu a sua epístola aos crentes romanos, na qual saúda muitos cristãos de Roma, não mencionado o conteúdo, o nome de Pedro. Lê-se no Novo Testamento haver estado São Pedro em Jerusalém, Samaria e Antioquia, mas quanto a Roma, o silêncio é total da cidade de Roma. São Pedro escreveu várias epístolas, entre elas a dirigida aos Colossenses, onde declara que os seus companheiros são Aristarco, Marcos e Jesus, chamado Justo. Das cartas escritas de Roma, nunca o nome do apóstolo Pedro é citado como residindo lá. Se ele fundasse a Igreja de Roma, seriam incompreensíveis as seguintes palavras do apóstolo Paulo: timbrei, porém, em não pregar o Evangelho, onde já tinha sido invocado o nome de Cristo, e a fim de não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, capítulo 15, versículo 20. Missionários capucinhos. Agora, autores. Agora, uma parte. Aqui podemos ver Pedro, como podem também ver os católicos nas vossas Bíblias,
Pedro não é mencionado uma única vez a dizer Pedro estava em Roma, ou Pedro isto, ou Pedro aquilo em Roma. Agora há uma coisa, foi aí que a Igreja Católica usou isso, ou o primeiro Papa, não sei, usou isso, quem sabe para os seus fins, ou para ficar com o nome marcado na história. Porque nós sabemos, pensem comigo, nós para começarmos uma coisa, seja ela qual for, temos que ter uma base. Temos que ter um fundamento. Temos que ter conhecimentos. E quem sabe se não foi algumas pessoas que já o conheciam, já o tinham visto e não gostavam de alguma coisa que ele fazia, e então fez isto. Vamos continuando. Autores. Autores. Há que supõem que supõem ter a fé cristã penetrado na capital do Império através de judeus, os prosélitos convertidos a Cristo no dia de Pentecostes, que se lê em Atos 22, Atos capítulo 2, versículos 10 a 37 e 41. Outros pensam que a Igreja Cristã em Roma foi fundada por cooperadores de São Paulo, o apóstolo das gentes. A tradição de que Pedro foi o bispo de Roma durante 25 anos não tem, por consequência, qualquer base histórica ou bíblica. Como viram agora, amados, não há base nenhuma. Foi só viram que Pedro era um homem que seguiam, então viajaram para Roma. Quem sabe até falaram com o imperador romano e disseram, olha, se fizermos isto assim, seguindo a doutrina ou os ensinamentos deste homem, ou a filosofia, naquele caso, os romanos e como é que se diz? Os romanos e os gregos eram muito filósofos. Quem sabe eles um conselheiro não viu ou não sabia e dizia, olha, vamos, entre aspas, filosofar como Pedro filósofa, pode ser que nós e criar um novo movimento religioso e pode ser que nós ganhemos mais pessoas, mais dinheiro e assim eles podem andar à vontade. Quem sabe não pensaram nisso e não tiveram feito isso e empurrado as coisas para cima de Pedro. Pensemos nisto. Agora, vamos então, diz, o Dr. João António Marques escreveu o bem documentado livro Pedro Nunca Foi Papa, do qual tomamos a liberdade de transcrever as palavras com que concluímos a resposta à pergunta do leitor. Em Roma formou-se não se sabe bem como uma igreja cristã, pois bem no cânon do livro do Novo Testamento temos uma carta de Paulo aos Romanos. Paulo a instruir, a exortar os cristãos de Roma, mas como se Pedro era o chefe daquela igreja e tinha sido o seu fundador. E a carta de Paulo foi escrita no ano 58 depois de Cristo. Não seria uma intromissão intolerável de Paulo nos negócios que a Pedro diziam respeito? Como se atreveria ele a doutrinar aqueles que estavam diretamente sobre a direção de Pedro, o bispo de Roma? E a nossa estranheza sobe de ponto quando lemos a lista de pessoas mencionadas nas saudações de Paulo, capítulo 16, e não encontramos o nome do apóstolo Pedro
ou Pedro não estava na cidade, ou Paulo de relações cortadas com ele. Não quis mencioná-lo. É lógico supor que a primeira hipótese é que se verificava Pedro não estava em Roma a dirigir aquela igreja. O apóstolo Paulo esteve em Roma quando foi preso, anos 61 a 64, e de lá escreveu 4 cartas: Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses, e em nenhuma delas faz alusão ao apóstolo Pedro, chefe da igreja de todos os ângulos, porque possa ver-se esta questão. Fica sempre inconcebível o silêncio de Paulo, ele que sempre menciona tantas pessoas. Como não mencionaria uma só vez aquele que era bispo da Igreja de Roma e tinha autoridade sobre toda a cristandade? Tem lógica. Como não mencionaria uma só vez aquele que era bispo da Igreja de Roma e tinha autoridade sobre toda a cristandade? Amados, nós sabemos que naquela altura, mesmo que houvesse algumas, como é que é de explicar, algumas contendas entre eles arranjavam sempre alguém para fazer o trabalho, entre aspas, sujo, e matavam, entre aspas não, que é mesmo assim, faziam o trabalho sujo e mandavam-nos matar. E não foi o caso. Portanto, dá-nos a entender que Paulo esteve mesmo em Roma quando foi preso pelos romanos. Agora, Pedro não estava lá. Vamos então continuar. A única conclusão possível, uma vez mais, é que Pedro não estava lá. Se quisermos entrar no campo histórico, poderíamos mesmo afirmar que a Igreja de Roma não parece ter sido fundada por Pedro, não havendo a mais pequena notícia histórica sobre a sua estadia naquela cidade, podendo mesmo legitimamente admitir-se por falta de provas, em contrário que ele nunca lá esteve. Mas se esteve numa prova existe de ter exercido e o pastorado da igreja local. Apenas há uma tradição sobre a sua morte em Roma, e toda a estrutura da tese romana assenta sobre a fragilidade de um documento apócrifo. Pedro segundo certos comentadores, teria escrito as suas cartas de Babilônia, não de Roma. A cadeira de São Pedro, se alguma vez foi feita, nunca deve ter estado na cidade de Roma. Publicações Beira. Amados, agora vejamos. Peço desculpa esta lentidão. Isto hoje não sei o que se passa, não sei se fez-me ter dormido pouco, mas deve ter sido isso. E como eu estava a contar, amados, como podemos ver, não há nenhum registro dele em Roma. Agora, é assim. Pensemos um bocado. Os fariseus, como eu já tinha mencionado, puderam ver, olha, se fizermos como Pedro está a fazer, porque também é um exemplo de um fariseu estar a expulsar demónios e a dizer, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus aquele que Paulo prega, sai, e o endemoniado disse-lhe, eu a Jesus conheço, a Paulo também conheço, e tu, quem és? Ou seja,
Quando foi, o que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as pessoas ao quererem, ou seja, ou os fariseus ao sentirem inveja, como nós temos visto no Novo Testamento, inveja, e ao sentirem entre si a ficarem com raiva e ódio entre eles, até podem ter falado com outras pessoas, outros fariseus que estavam espalhados pelo mundo e ter até dito para fazerem isso, quem sabe? E estarem a empurrar a culpa para Simão Pedro. E daí que isso aconteceu. Ou então, os próprios cidadãos de Roma queriam, se calhar, prestar uma homenagem e ficaram com aquela tradição. Agora, mas para mim foi mais por vingança e depois acabou por ficar assim, porque durou um tempo. E também, não só isso, mas se formos a ver, os fariseus, por tudo e por nada, castigavam como castigavam se formos ao Novo Testamento. Agora vejamos os padres da nova, da Idade Média. Vejam como eles eram. E aí terão as respostas. Amados, podemos ver que para começarmos uma coisa temos de ter um conhecimento, só temos de ter uma base. E eles começaram com essa base. Pedro. Como podiam ter começado por Paulo, porque Paulo estava lá mesmo. Não começaram por Pedro porque ele não estava lá. E não é só isso, quem sabe até porque assim sabiam que Pedro não podia dizer que era mentira. Porque não estava lá. E os romanos, se os apanhassem, já podiam dizer, não, não fui eu. Ou Pedro já não podia se desculpar. E assim, como sabiam que Paulo estava lá, já não fizeram com Paulo, mas fizeram sim com Pedro. Pensemos nisto, amados. E que Deus vos abençoe, hoje e sempre.